É sempre um privilégio estar aqui para a gente conversar sobre coisas maravilhosas, recomeços, novos passos. O ano se inicia, esse ano de 2022, com grandes perspectivas, com a ampliação da vacinação, as pessoas podendo voltar às suas atividades quase que normais. Temos que ter todos os cuidados, né? Mas quero falar de recomeço. Porque a gente é assim, a gente mede a nossa existência aqui na Terra através de ciclos. Um dia, um ano, 12 meses, por exemplo, o jubileu, que é o conjunto de 50 anos. Então a gente vai marcando as nossas realizações através de marcações do tempo. E há 2000 anos atrás, Jesus, o Cristo, caminho, verdade e vida, e está lá registrado no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Está lá, Jesus dizendo para as pessoas, olha só como que ele é... vamos lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, para quem não sabe o que é jugo, é aquela canga que se coloca nos bois do carro de boi. Então, o jugo de Jesus, isto é, esta comparação que ele coloca com essa canga, ela não é uma opressão, não é uma imposição, mas é um direcionamento. É aquilo que mantém o foco. E aquilo que nos atrela ao nosso companheiro, o boi companheiro. Porque os bois vão em duplas, né? Tem carros de boi com 2, com 4, com 6, dependendo da carga. Então o jugo é aquilo que mantém dois bois unidos. O jugo é aquilo que mantém as nossas conexões, nossos vínculos de companheirismo na jornada que é a mesma para nós. Sem o jugo, talvez, nós nos perdêssemos do caminho. E quando Jesus fala, o meu jugo é suave, quer dizer, não existe castigo, não existe opressão, não existe nada que seja prejudicial, porque é suave. E o fardo é leve. Ora, o fardo mais pesado que nós carregamos é o fardo de uma consciência culpada, de uma consciência ali cheia de débitos. Embora muitas pessoas achem que Jesus veio tirar os pecados do mundo, na compreensão do que é pecado, que significa errar a meta, errar o alvo, Jesus, quando vem tirar os pecados do mundo, ele vem mostrar o caminho correto. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele não vem tomar os nossos pecados, anular a nossa consciência pesada. Porque embora você, eu, qualquer pessoa tenhamos feito algo muito ruim, e a pessoa que nós ofendemos de forma estarrecedora, nos chegar e falar assim, eu te perdoo, a nossa consciência vai nos aprisionar. Por isso que todos nós que estamos fatigados, que recomecemos esse ano com Jesus. Porque o seu jugo, o seu direcionamento, o seu vínculo uns com os outros, ele deixa de ser algo penoso para ser algo suave, algo agradável. E o fardo é o fardo leve das nossas consciências. Porque o Evangelho, ele é de levantar e caminhar. O Evangelho, ele é de recomeçar, reiniciar. Como Jesus dizia, vá
e não peques mais. Pois bem, Jesus vem trazer o alívio. E o alívio não significa a cura, mas o alívio, o entendimento de que a cura tem que se estabelecer dentro de nós. Porque é a construção de um reino dos céus que não está aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. Ora, Jesus, ele não vem trazer o prato pronto, mas ele nos traz o alimento insubstituível, que é o alimento espiritual, o ensinamento. E a partir do momento que a gente toma contato com esse Jesus que caminhou pela Cafarnaum, pela Jerusalém, pela Nazaré, esse Jesus que caminhou com os pobres, com os esfaimados, que caminhava com os desvalidos, que preferia a plebe, que preferia os pobres dos que os sacerdotes do Sinédrio. E olhe só, quando Jesus fala, olha como é que é maravilhoso. Jesus fala, vinde a mim, eu vos aliviarei. Que mensagem a gente toma inicialmente com esse vinde a mim? Que a gente pode ir. Que a gente pode ir com Jesus. Jesus diz então que ele é acessível, que ele permite, que ele prefere esse contato pessoal. Então Jesus vem subverter uma ordem eclesiástica de que você, para falar com o sagrado, de você para falar com o divino, você precisava ir ter com os sacerdotes do templo. Não é à toa que o véu se rasga de alto a baixo no ato da crucificação. O véu lá do templo, que separava o santo dos santos lugares dos demais ambientes, significando que a partir de Jesus na terra, a partir de seu evangelho, nós não precisamos de intermediários para conversar com Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele traz esse evangelho dos humildes, o evangelho dos pobres, dos desesperançados, daqueles que estão cansados. E você não precisa de ter o palestrante, você não precisa de ter o sacerdote, você não precisa de ter alguém para se conectar com Deus. E Jesus explicita isso quando ele nos ensina a orar. E ele coloca lá a figura do publicano e do fariseu quando eles fazem a prece. O fariseu fazendo aquela prece em alta e bom tom para que todos ouvissem, depreciando a figura do publicano, que era o cobrador de impostos. E o publicano falando uma prece muito íntima, muito doída, falando, Senhor, perdoai porque eu pequei. Jesus nos remete que nós façamos a nossa oração em secreto. E que nós façamos uma oração do nosso coração. Que Jesus fala, o reino dos céus está dentro de nós. Não está na parede da igreja, do templo, enfim. Você deve ir no templo, você deve ir na sinagoga, no terreiro, nas igrejas, deve procurar o sagrado. Mas deve, acima de tudo, edificar esse sagrado no coração. Porque senão fica algo falso, algo assim, meio falso. Como o Papa Francisco também disse. Ele falou, não adianta ir na igreja e negar ajuda aos pobres. Porque seria negar o próprio Evangelho de Jesus, que o Evangelho de Jesus é para todos nós. E quando eu falo pobre, eu falo daqueles que mais necessitam. E os que mais necessitam do Evangelho de Jesus, notadamente as multidões que passam necessidades físicas, necessidades famélicas, mas as multidões endinheiradas, as pessoas que têm acesso a tudo na vida, estão entre as maiores estatísticas de suicídio desse nosso mundo de Deus. Então,
Jesus chama todos que estão alquebrados. Jesus chama todos aqueles que estão caídos. Jesus chama todos aqueles que estão desvalidos. O jugo é suave. Quer dizer, o foco, o direcionamento, ele é tranquilo. Quando você está no caminho da casa do Pai, assim como o filho pródigo, que sai, gasta toda a herança, depois pede um emprego como um funcionário, como um empregado do pai, e o pai vai buscá-lo no caminho de volta, na parábola do filho pródigo. Ele não deixa esse filho chegar em desgraça, desacreditado, ele vai buscar no meio do caminho. Então Deus é acessível, Deus nos quer junto dele, nós fomos criados para o amor. E todas as vezes que a gente se desvincula desse caminho do amor, a gente adoece, a gente sofre, a gente se entristece, a gente diminui, a gente cai. Mas Jesus, ele nos diz, levanta, pega a tua cama e vai. Não peques mais. E outra coisa, quando Jesus fala, aprendei comigo que sou manso e humilde. Olha só, é o mestre, é o professor. Ele não diz, vá aprender com fulano, vá aprender com ciclano. Jesus fala, vem aprender comigo. O exemplo. E, gente, o discurso, ele é arrebatador. O discurso, ele motiva. O discurso, a oratória é maravilhoso porque emociona os corações. Mas o que arrasta, o que causa o arrastamento é a atitude, é o exemplo. E Jesus arrastou o mundo atrás de si. Quando ele percorria as ruas estreitas da velha Jerusalém, quando ele andava curando os paralíticos, dando visão aos cegos e dando sensação àqueles que estavam com o coração endurecidos. E Jesus, olha, Jesus é tão maravilhoso que tem aquele episódio do tanque de Betesda, que tinha uma pessoa lá há muitos anos, que esperando alguém colocar ele no tanque de águas, porque os judeus acreditavam que naquele tanque de águas de Betesda, quando vibrava a superfície da água, um anjo estaria passando ali. A primeira pessoa que se entrasse naquele tanque teria suas doenças curadas. E tinha um homem lá que estava há muitos anos. E Jesus fala, queres ficar são? E o homem fala, mestre, quando a água treme, quando o anjo passa, não tem ninguém que me coloque dentro da água. E Jesus fala, levanta, pega a tua cama e vá. E esse tanque de Betesda, olha só como que o evangelho é maravilhoso. Ele era um local de culto ao deus Epicuro, um deus romano, um deus da medicina, né? O deus da medicina. Então no tanque de Betesda não era onde os judeus iriam cultuar o sagrado, iriam cultuar Deus. Mas os soldados e as pessoas desesperadas, como aquele homem desesperado, ele foi. Como hoje, centenas e centenas de pessoas acorrem a qualquer porta que se abra oferecendo a cura. Não importa a religião. Então Jesus, ele é o ecumênico. A palavra ecumênico vem de ecumênicos, que significa por toda a terra. Jesus não cria a religião, mas Jesus nos orienta que nós tenhamos religiosidade. Religiosidade é nós nos religarmos ao Pai. Religar é você ligar novamente aquilo que está distante, aquilo que está, sei lá, rompido. Então Jesus fala, aprendei comigo, que sou manso e humilde. Então, Jesus produz o arrastamento das multidões. Jesus, por onde caminhava, as pessoas se levantavam, as pessoas sorriam, as pessoas cantavam, e o mundo se transformou. E hoje, os primeiros dias do mês de janeiro de 2022, muita gente está lá desmontando o presépio, 6 de janeiro. Eu digo, não desmonta não. Deixa o presépio montado dentro do teu coração.
que todos nós, como os reis magos, que procuram o Messias, que procuram o Transformador, que procuram o Salvador, que nós mantenhamos sempre cintilante no céu da nossa consciência a estrela de Belém. Que essa estrela brilhe mais do que nunca em nosso coração, como um norte, como um foco a ser atingido, como um objetivo, e que o nascimento de Jesus esteja permanente em nosso coração, e que o nascimento de Jesus se perpetue através da nossa prática diferenciada. Que nós aprendemos no Evangelho de Jesus a compartilhar o pão, a compartilharmos as coisas do coração. E que nós, em virtude desse conhecimento, que nós reproduzamos esse Evangelho de Jesus nos nossos atos. Então, o que é mais importante hoje, 6 de janeiro de 2022, e aí não importa quando a gente assistir esse vídeo, o importante é que o nosso coração, Jesus esteja lá, nos amparando. Porque ele disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso e humilde. Jesus chama a responsabilidade para si. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o recado dessa noite maravilhosa, em que a dor machuca tantos corações. Jesus disse, eu vos aliviarei. E que dor! A dor da doença física, a dor do desemprego, da dor das necessidades materiais, a dor da perda de um pai. Os nossos entes queridos estão logo ali, no plano espiritual, preparando a nossa caminhada. Que nós aproveitemos o tempo, tesouro intransferível que cada um de nós temos. E se diante das nossas jornadas, da nossa caminhada, a gente se sentir alquebrado, está lá em Mateus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Uma excelente noite, que Deus abençoe. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado.